Nós agradecemos a Deus pela oportunidade dessa noite, primeiro domingo do ano, e nós nos encontramos aqui na casa do Senhor. Que todos os irmãos e amigos sejam muito bem-vindos para nós glorificarmos o Senhor aqui nessa noite. As crianças podem sair para o culto delas. E nós gostaríamos que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. 1 Coríntios capítulo 10, versos 23. Nós vamos falar nessa noite sobre vivendo para a glória de Deus. Um desafio para nós em toda a nossa vida, até aqui e daqui para frente também. Amém? Vivendo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 23. Podemos ler juntos a palavra do Senhor? Podemos colocar em pé? Vamos colocar em pé? Vai estar ali no telão, de um lado e do outro. Gostaria que a gente pudesse ler todos juntos de uma forma bem bonita. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum te convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois tudo, minha liberdade, deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus, assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tem mais um? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Podemos assentar-nos, irmãos. Meus irmãos, nessa noite nós queremos relembrar algumas coisas que nós já sabemos, né? E nós colocamos uma afirmação do Catecismo de Westminster, que diz o seguinte, né? O fim supremo de todo homem, qual é o fim supremo de todo homem? Né? O fim supremo de todo homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Esse é o que diz o Catecismo de Westminster. Ele dá uma resposta profundamente importante para nós, a qual é o nosso fim, qual é o objetivo da nossa existência, qual é o fim de todo homem, o que todo homem fará um dia, e que nós podemos fazer antes, reconhecendo a soberania do Senhor. Qual é o fim de todo homem? Glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Esse é o nosso objetivo. E eu queria começar essa mensagem falando um pouquinho sobre o que é glorificar a Deus, né? Vamos entender um pouco o que é glorificar a Deus e logo em seguida a gente já entra no texto aqui. E para exemplificar para nós o que é glorificar a Deus, o que é a glória de Deus, nós vamos querer ler um outro texto para nós, que está em Ezequiel capítulo 20, e aí eu quero lembrar os irmãos de uma coisa. Ezequiel capítulo 20, fala o seguinte: por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Deixa eu só explicar um pouquinho o contexto para os irmãos, é muito importante a gente ter isso bem claro. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito,
quando Deus tirou o povo do Egito de Israel, Ele tirou com grandes milagres, com grandes maravilhas. O povo de Israel passou para o Mar Vermelho em terra seca, o povo de Israel viu grandes eventos acontecer no Egito, ou seja, os milagres de Deus estavam ali claramente sendo vistos. O povo de Deus andou no deserto e Deus estava com eles em nuvem, em coluna de fogo, demonstrando o seu cuidado, o seu amor, demonstrando a sua força, o seu poder. E todas as nações ao redor de Israel, que estavam vendo e para onde Israel estava caminhando para a terra prometida, eles tinham um conhecimento do que todas as nações sabiam e temiam Israel, não por Israel por si próprio, pelo exército de Israel, mas temiam o Deus de Israel. O Deus de Israel era conhecido, ele era poderoso, ele era entendido claramente entre as nações o seu poder. Todos os povos olhavam para o povo de Israel e temiam o seu Deus. Ele era um Deus temido e ele tinha grande poder e maravilha, porque ele estava fazendo isso e sempre teve. E o que aconteceu quando o povo de Israel atravessa no mar e vai e passa na terra prometida, e depois eles entram na terra prometida? Deus faz um pacto com eles, uma aliança com eles, uma aliança de obras com eles. Eles teriam que seguir os mandamentos de Deus, eles teriam que seguir todos os mandamentos de Deus para ficarem na terra. Se eles não seguissem o mandamento de Deus na terra, Deus os tiraria da terra prometida novamente. E foi isso que aconteceu. Os babilônios vieram, o povo de Israel teve idolatria, o povo de Israel não adorou a Deus, e depois Deus pega o povo de Israel e tira novamente da terra prometida e leva para a Babilônia. E nesse momento está Ezequiel, no começo Ezequiel foi para a Babilônia cativo também, e na Babilônia, depois de um tempo ele começa a ter umas visões, e aí Deus começa a falar com Ezequiel, e aí Deus fala exatamente a respeito disso. Deus fala sobre a sua glória, e Deus diz o seguinte: olha, sabe o que dizem entre as nações sobre o meu nome? Que este é o povo do Senhor, mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. O que aconteceu? Todas as nações agora olhavam para o povo de Israel fora da terra, teve que sair da terra, e eles menosprezavam ao Deus de Israel. Eles consideravam o Deus de Israel um Deus fraco, um Deus que não tinha força, porque ele não conseguiu vencer os babilônios. O nome de Deus estava totalmente envolvido na vida do povo de Israel. Quando o povo de Israel obedecia e eles eram abençoados, Deus era glorificado no meio do povo de Israel e em outras nações. Quando o povo de Israel pecava, Deus também era maldito em relação ao povo. E quando Deus olha para isso, ele fala o seguinte: o povo de Israel saiu e o meu nome foi profanado entre as nações. O meu nome agora não está sendo adorado, eu não estou sendo glorificado. Quando eu tirei vocês da terra do Egito, o meu nome recebia glória, recebia honra, mas agora o meu nome está sendo profanado no meio das nações. O meu nome não está sendo adorado e nem temido em meio às nações. E aí o que ele vai dizer? Tive preocupação com o meu santo nome. E qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido? Por isso, diga à nação de Israel, agora o Senhor vai dizer que eles vão voltar. Assim diz o soberano do Senhor: não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer estas coisas, mas por causa do meu santo nome, no qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome, o qual fui profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, a palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo no meio de vocês, diante dos seus olhos, pois os tirarei das nações, o qual as juntarei no meio de todas as terras, e os trareis de volta para a terra. E por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está trazendo o povo de Israel novamente para a terra dele? Para que o nome dele seja reconhecido como o soberano e o maior Deus de toda a terra. Porque lembra que todos os outros países, todos os outros povos ali tinham outros deuses, mas esses deuses não eram nada. Eles queriam comparar, mas não eram nada, deuses com letra minúscula, e eles estavam misturando o Deus soberano com esses outros deuses, e Deus não permite que isso aconteça.
Então agora Deus vai renovar o seu nome, renova a sua aliança com Israel, para que o nome dele seja glorificado, seja soberano sobre todo o nome. E aí ele diz, o que ele vai fazer para isso? Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne. Pois porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E Deus faz isso com mão forte, trazendo o seu povo novamente para a terra prometida, para que todos saibam que Ele é o único Deus, soberano e Senhor, e que cada coração do povo o adoraria e manifestaria a Ele esse louvor e essa glória a qual Ele merece. Amém, igreja? O que é então glorificar a Deus? Glorificar a Deus é entender os seus propósitos, demandar a Ele a honra, a glória e o louvor que Ele merece, ter o seu coração devotado a Ele a todo tempo, em momentos de angústias, louvores, como em Jó, louvado seja o teu nome, em momentos de alegria, louvado seja o teu nome. É sentir prazer na comunhão de Deus, é sentir prazer no relacionamento de Deus, é dar a Ele a glória que só Ele merece. Amém, meus irmãos? E aí a gente entra aqui no texto, a qual Paulo vai manifestar para nós, e a gente quer falar um pouco sobre isso, com o intuito de entender isso, fazer com que os nossos corações vivam uma vida que glorifiquem ao Deus dos céus. Não glorifiquem em palavras, mas glorifiquem em vida, em atitude, em diariamente glorificar o seu santo nome. E aí Paulo vai dizer uma das expressões mais maravilhosas dos textos bíblicos, dizendo para nós o seguinte: a liberdade do crente, tudo é permitido, amém? Mas nem tudo convém. Bom, você pode fazer tudo o que você quiser, mas tem algumas coisas ou alguns pontos que não convém. Liberdade cristã. E aí ele continua: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí nós vamos dividir esse texto em 3 partes: princípios, princípios, propósitos e padrão. Então vamos colocar 3 princípios nessa palavra de Deus aqui para nós. O primeiro princípio, que é o primeiro princípio que nós temos que levar isso para o nosso ano, e ter o nosso ano muito claro isso para nós. O primeiro princípio é a edificação acima da satisfação. Você consegue falar comigo essa expressão? Edificação acima da satisfação. Só entendemos o que Paulo está dizendo sobre edificar, e edificar é construir mesmo. É colocar um tijolo em cima de um tijolo, dia após dia, construindo algo para nós. A nossa vida espiritual sendo construída, o lugar da habitação do Deus Altíssimo. Essa é uma expressão que vai dizer o seguinte: isso tem que ser prioridade à sua satisfação. Porque hoje nós invertemos, nós queremos buscar aquilo que nos satisfaz. Ah não, tá legal, eu estou bem. Ah não, agora eu estou gostando disso. Não, quero fazer alguma coisa que me agrada. E deixo para trás aquilo que me edifica. E a palavra do Senhor diz ao contrário: olha, tudo te é permitido, mas tem algo que não edifica. Se envolva em coisas que edificam a sua vida. Os irmãos conhecem muito bem aquela maratona, não é uma mini maratona, ou que seja, São Silvestre, que tem em São Paulo, a corrida. Sim? Nós tivemos agora dia 31. E aquela maratona, os corredores se preparam, sim ou não? Eles se preparam o ano inteiro, fazem seus exercícios, estão preparados para aquele momento. Imagine chegando naquele momento, naquela corrida, onde ele está lá, só com uma camiseta leve, um shorts leve, comeu levemente durante o dia, seu sapato leve. Imagine ele falar assim: ah não, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar e colocar uma mochila nas minhas costas, porque eu preciso pegar uma mochila, não posso deixar minha mochila, quero colocar uma mochila. Não, peraí que eu vou colocar uma calça jeans.
peraí que eu vou colocar um cinto aqui para apertar um pouco melhor aqui, vou colocar uma jaqueta que está aqui. Você acha que ele vai correr melhor ou não? Claro que não. É isso que nós fazemos na nossa vida espiritual. É isso que nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia. Nós temos que estar leves para correr a nossa carreira com Cristo, mas nós vamos colocando coisas em nossas costas, vamos colocando aparelhos em nós para que a gente consiga, e nós vamos perdendo a energia, vamos perder o entusiasmo pelo Evangelho, vamos perdendo a nossa força, porque isso vai nos esgotando, a caminhada é longa, são 14 quilômetros que eles têm que correr, ou algo assim, então é longa a caminhada, o sol é forte, não tem água, a gente vai ter que se tomar água correndo, é um exercício forte, contínuo, mas nós queremos levar uma bagagem em nossas costas, e Paulo está dizendo para nós o seguinte: olha, a vida cristã, a liberdade que vocês têm, não convém essas coisas, e sim, temos foco naquilo que edifica em nossas vidas. Você imagina, meu irmão, agora, a partir de 2018, você escrever isso bem grande no muro assim, da parede do seu quarto, toda vez que você acordar, você vai ler lá: olha, eu quero viver hoje uma vida, nesse dia que Deus me dá, não temos outro, então temos hoje, uma vida que edifica, uma vida a qual o nome do Senhor é glorificado através de mim, através dos meus pensamentos, através da minha atitude, através da minha existência, do meu convívio, porque esse primeiro momento é conosco. E o que ajuda, algumas coisas que nos ajudam a ser edificados? O que a gente pode entender que pode nos edificar? As disciplinas espirituais, que nós a conhecemos muito bem: oração, meditação, jejum, estudo da palavra, leitura da palavra. Às vezes isso não nos satisfaz mais, mas é isso que Deus quer que a gente volte para isso. Tire a sua mochila, tire a calça jeans para colocar uma bermuda, porque você é um short simples, porque você vai precisar correr essa maratona, e não dá para você fazer isso sem jejum, sem oração, sem meditação na palavra de Deus. Não dá para você viver uma vida deliberada sem ter os seus momentos com Deus, porque isso não é religiosidade que a gente quer dizer, é aquele momento a qual é você e o seu Deus, é o seu momento a qual você abre o seu coração e Ele fala com você através da sua palavra. É um momento no qual você vai descobrindo, você não vai vivendo mais numa superfície, você começa a mergulhar, você consegue ir mais profundo para a edificação da sua vida. Tudo nos satisfaz várias coisas, e a gente está pronto, 5 horas da manhã eu levanto para correr, para fazer isso, para fazer aquilo, mas o Senhor quer que a gente agora também tenha essa disposição, não para o que satisfaz, mas para o que edifica. Entenderam, irmãos? Amém? E aí ele diz o seguinte, segunda parte: por que, irmãos? Por que isso? Porque a glória de Deus é o nosso foco. 24, segundo tópico, a edificação mútua. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então esse versículo está totalmente fora de contexto com o mundo, sim ou não? Totalmente. Isso é o que eu nunca ouço. Qualquer coisa que eu ouço é: faça o que você precisa, sua satisfação. Olha, lembre-se de você. Toda hora que ligava a televisão no final do ano: olha, tem uma mensagem para você para esse ano novo. Pense em você, cuide de você, faça você as suas coisas, não é isso? Pelo menos esse é o mundo que eu vivo. E aí Jesus fala assim para nós através da sua palavra: o Deus Redentor não. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aí é o que muda, agora é a nossa comunhão, é o momento que a gente tem comunhão um com o outro. Primeiro, nossa comunhão vertical, onde nós fazemos de tudo o que nos edifica. Agora nós vivemos uma vida de comunhão um com o outro. Aqui são os mandamentos, a reciprocidade, é orar uns com os outros, aconselhai-vos uns com os outros, amai-vos uns aos outros, andai uns com os outros. É o momento que a gente senta na mesa, é o momento que a gente conversa, e a gente conversa sobre as coisas que edificam, ou sobre qualquer coisa? Sobre as que edificam. É o momento ao qual a gente está com o irmão, é o momento que a gente anda uma milha com o irmão, é o momento que vamos precisar disso nesse ano de 2019.
Porque se você pensar só nas suas necessidades, se você pensar só no que você precisa, você cada vez vai viver numa ilha e vai se afundar. Mas o que o Senhor te lembra é que aquilo que você dá, quando você estende as suas mãos, tem alguém no céu também estendendo as mãos para você. É a comunhão da igreja, é a comunhão dos santos, são os momentos que nós gastamos uns com os outros. Estes são os momentos que edificam. Essa é a palavra do Senhor. É edificação mútua, e isso para a glória de Deus. O terceiro princípio: como de tudo que vende no mercado, fazem sem fazer perguntas. E aí ele vai falar sobre a carne de sacrifício. Por quê? Porque esse momento em Corinto, na cidade de Corinto, era isso que acontecia. Existia um templo onde carnes eram levadas para sacrifícios, ali se sacrificavam carne e depois desciam com aquelas carnes que sobravam, aquela bagunça descia por mercado. Então imagine os crentes chegando lá, mas essa é ou não é? Os comerciantes de Corinto, que era uma cidade muito comercial, eram muito corruptos. Então para eles, o que você quer? Sacrificado ou não? Ah não, então toma. E a sacrificada? Toma também, a mesma. Ou seja, de qualquer forma eles iam comer. Então Paulo fala, vai lá, compra o que você tiver que comprar sem perguntar, e conviva no seu cotidiano com as pessoas da melhor forma possível, sem perguntar nada. Comam e pronto, e acabou. E ele diz, e se alguém te convidar para comer com ele, coma também o que ele pôr na mesa. Mas se ele falar que aquela carne é sacrificada, o que você tem que fazer? Não comer. Por quê? Por causa da sua consciência? Não, por causa da consciência dele. Ele tem que entender que você valoriza o seu Deus e o que o seu Deus mandou. Então, se é algo consagrado a outro ídolo, isso você não faz parte. Mesmo que às vezes vá ofender aquele que está te convidando. Faz sentido? Entende, irmãos? Por quê? Porque aquele momento é o momento que você está se relacionando com os outros, com aqueles outros que ainda não entendem a fé, que não entendem que você quer glorificar o Senhor. Ele também está te olhando, e é Ele que vai ver Deus na sua vida ou não. E quando você tudo abre mão do seu Deus, o seu Deus não vale nada. Mas quando você fala para Ele, por consciência dele, não, aqui eu não participo, porque isso é consagrado a outros ídolos. Isso mostra que você valoriza o seu Deus, e é isso que Paulo quer dizer ali. E aí chegamos no texto, que também esse você precisa colocar lá na sua casa, claramente, e ler todos os dias antes de sair de casa, que diz o seguinte: o amor sobre o legalismo, foi o que nós falamos. Agora nós vamos falar do propósito. E por que tudo isso? E Paulo diz assim, em algumas outras Bíblias portanto, concluindo. Ou seja, tudo isso que foi falado, a conclusão é, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? Esse aqui também é um texto que resume profundamente a nossa vida cristã, que profundamente tem que estar na nossa vida no ano de 2019. Qualquer coisa que nós comamos, ou seja, o que há no dia a dia mais comum do que comer, beber, qualquer outra coisa que façamos, tudo seja para a glória de Deus, para que eu reconheça a sua majestade e a sua soberania, para aqueles que olhem para mim, reconheçam que o meu Deus também é um Deus verdadeiro e supremo, ou seja, que o meu convívio com os irmãos também seja um convívio de glória a Deus. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Esse texto, nós precisamos meditar um pouco nele. Lembra que eu falei das nossas disciplinas espirituais? Eu quero te convidar realmente a você pensar na sua casa sobre esse versículo, a você colocar esse versículo um pouco mais perto da sua vida. O seu trabalho, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos do trabalho, na sua igreja, no seu convívio em todos os sentidos, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Esse é o chamado. E detalhe, e assim verão, os povos verão, o seu vizinho verá,
o seu parente verá que o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus que você está colocando acima de todas as coisas, e Ele será exaltado através da sua vida, e todos saberão que o seu Deus é tremendo. E esse é o objetivo do crente, esse é o nosso objetivo, viver uma vida para a glória de Deus. E o segundo ponto da glória de Deus é: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus e nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Qual é o objetivo de Paulo? Para que sejam salvos. Quando que há festa no céu? A Bíblia diz que em algum momento há festa no céu. Quando que há festa no céu? Quando alguém reconhece que Jesus Cristo é Senhor, quando ele reconhece que a cruz de Cristo manifesta ali a justiça e a graça de Deus, é quando ele reconhece o Criador de todas as coisas sendo o sustentador do tempo, da nossa vida, é quando alguém se volta para Deus e pede perdão para todo o mal que ele praticou a Deus, é quando ele se derrama na presença do seu Deus. O que acontece? A festa no céu, porque o nome de Deus naquele momento está sendo glorificado, e este é o propósito. O propósito de nós vivermos uma vida correta, no sentido aqui, em Deus, que tudo para a glória de Deus, nesse sentido de glória de Deus, não coloca o esquece correto, mas viver uma vida para a glória de Deus, é para que tenha pessoas que logo em seguida, acontece o quê? Sejam salvas, no fim para o quê? Para a glória de Deus. E nesse momento, é o momento mais sublime que nós temos. É um momento que alguns de vocês passaram, e um momento que muitos ainda passarão. É o momento de ver alguém realmente se encontrando com Cristo, recebendo o poder da graça de Deus, e a vida dele ser totalmente transformada, aonde sua mente é transformada, o seu caráter é transformado, aonde ele manifesta ali realmente toda a misericórdia de Deus na vida dele. Foi o hino que a gente cantou aqui, aonde ele reconhece dentro dele, no mais profundo, o amor de Deus na vida dele. O amor de Deus que estava oculto, agora é manifesto naquela pessoa, naquele ser. Muitos de nós já tivemos esse momento, e muitos ainda terão, e muitos de nós poderemos participar desse momento, fazendo com que outras pessoas também recebam a graça de Deus, como? Tendo uma vida que glorifique a Deus. E o padrão é Cristo. E aí a gente lê Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso padrão. E aí os irmãos podem dizer assim, mas é Jesus, né? Mas Paulo diz aqui, tornem-se meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Ou seja, Paulo também entendeu que a vida dele era uma vida de propósito, e o propósito que regia a vida dele era glorificar a Deus.
e que ele cuidava que isso fosse algo na vida dele tremendamente do seu cotidiano. E isso nós vemos nos textos, todas as suas cartas, isso acontecendo. Uma vida que glorificava a Deus. Esses são os nossos exemplos. E para concluir, meus irmãos, eu quero ler um texto, mais um, que está em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. E eu gostaria que você pudesse ler comigo esse verso. Podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. 2 caminhos. Aquele que glorifica a Deus entrará na cidade, que está preparada desde a fundação do mundo, e ouvirá ao seu pai dizer: vinde benditos de meu pai, e possuí por herança a terra que eu vos tenho preparado. Aqueles que não glorificam a Deus também terão o seu lugar, que é a segunda morte, como ele diz, no lago que arde de enxofre. Isso não é para trazer medo para ninguém, essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele manifesta a graça de Deus, mas ele também manifesta a justiça de Deus, porque Deus não deixará nada passar impune, tudo está patente aos olhos do Senhor. E o que será de nós? Nos sobrará somente Cristo, sobrará somente a cruz, para nós estarmos como nós já cantamos aqui, para que ali nós possamos receber o perdão, e receber a graça, e entrar para a terra prometida, glorificando a Deus. E para aqueles que não entendem essas verdades, infelizmente não querão estar com Deus. Mas nessa noite, o que a gente quer trazer à memória nossa aqui, o que a gente quer trazer para que a gente entenda para esse ano de 2018, é que nós tenhamos uma vida que edifique em nós um lugar bom para Deus habitar. É como diz o texto de Efésios. O que nós queremos lembrar aqui, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. O que a gente quer lembrar aqui nessa noite, é que façamos qualquer coisa, bebamos, comamos, qualquer coisa que façamos, façamos para a glória de Deus. E por que isso, meu irmão? Porque ele é egoísta? Não, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como diz no texto de Efésios capítulo 5, todo joelho se dobrará e confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, e que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nossas vidas e essa igreja e o seu povo espalhado pelo mundo, Senhor, durante esse ano. Nós queremos te pedir que o Senhor possa escrever, Senhor, em nossos corações esse verso, que o Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, não nos deixe esquecer, que tudo que façamos, Senhor, que nós realmente nos sejamos compelidos para fazer para a tua glória. O dia a dia, Senhor, nos consome, o dia a dia, Senhor, leva-nos muitas vezes a querer desistir ou a querer nos entregar, mas nessa noite, Senhor, nos foi lembrado que existe um caminho para nós trilharmos, que é o caminho da tua glória, de glorificar o teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus nós te pedimos, amém.
irmãos, foi muito bom cultuar ao Senhor com cada um de vocês nessa noite. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de nós através da sua palavra. Se porventura há alguém aqui que ainda não conhecia a mensagem do Evangelho, mas teve essa compreensão após ouvir a exposição da palavra de Deus nessa noite, não vá embora sem nos procurar. Nos procure no final desse culto. Nós gostaríamos de orar por você, nós gostaríamos de conversar com você. Então não vá embora caso você tenha compreendido a graça, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a partir daquilo que você ouviu nessa noite, tá certo? Queria lembrar cada um de vocês também que no próximo domingo nós estaremos iniciando a nova série de mensagens, A Igreja que Deus Procura. Então não falte, vão ser 7 semanas que nós vamos aprender sobre meditações sobre as 7 igrejas da Ásia Menor que estão lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, tá bom? Vai ser uma nova série, participe, esteja conosco nesse tempo. Teremos também o luau após o culto na semana que vem. Então venha preparado para ficar um pouquinho mais, para ter esse tempo de comunhão com os irmãos aqui na igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite, através dessa celebração a Ele. Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder te servir. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de ser a tua igreja, de fazer parte da tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou e fomos adotados como filhos teus. E isso nos dá livre acesso a ti, Senhor Deus. Isso para nós é motivo de alegria, de gratidão, Senhor Deus, de celebração ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra foi exposta nessa noite e nós podemos ouvir a tua voz através dela, Senhor Deus. Por isso, continue, Senhor Deus, a falar conosco a partir daquilo que nós aprendemos hoje. Que o Senhor nos lembre a cada dia da tua palavra e que possamos ser muito mais do que ouvintes, mas praticantes, Senhor Deus, de tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Que o Senhor também nos dê sabedoria, Senhor Deus, para conduzir a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues aqui. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor Deus, à liderança dessa igreja para que esses recursos sejam aplicados conforme a tua vontade e que teu evangelho se expanda, Senhor Deus, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todos os outros lugares, Senhor Deus, onde o Senhor colocar diante de nós. Que o Senhor faça de nós uma igreja missionária, uma igreja generosa, Senhor Deus, e que o Senhor nos envie o recurso, nos envie, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, dispostas, Senhor Deus, a servir ao Senhor com integridade. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Que o Senhor conduza cada um deles, Senhor Deus, em segurança até o seu lar. E que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a tua igreja espalhada por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, uma ótima semana, e domingo que vem nós nos encontramos novamente às 18h30.